Vamos falar sobre 2026, porque o jogo mudou. A forma como pessoas de alta renda estão estruturando seus negócios, protegendo seus bens e otimizando sua posição fiscal em 2026 não se parece em nada com o que as pessoas faziam há 5 anos. E os empreendedores que entendem o que eu vou te mostrar agora estão operando em um nível completamente diferente de todo mundo neste momento. 3 coisas, 3 camadas. Primeiro, estrutura completa. Uma fundação no Panamá que protege seus bens melhor do que um trust em Neves. Uma estratégia em Porto Rico que permite que cidadãos americanos paguem 0 de impostos legalmente. Sim, 0, e é totalmente permitido. E contabilidade, e eu sei que isso parece chato comparado com os 2 primeiros, mas fica comigo, porque sem essa parte você não consegue vender seu negócio, não sabe o seu lucro real e não consegue acessar a saída para a qual todo esse trabalho está sendo feito. Essas 3 coisas juntas em 2026, é assim que pessoas de alta renda estão se estruturando. Vamos lá? Primeiro, deixa eu contextualizar, porque quero que você entenda por que exatamente 2026 é um momento crucial para essa conversa. O mundo mudou, é? Governos ao redor do mundo estão mais agressivos do que nunca na hora de taxar pessoas de alta renda. Impostos sobre patrimônio, impostos de saída, mudanças retroativas de políticas, controles de câmbio. Em alguns países, confisco direto de bens disfarçado em linguagem jurídica. Ao mesmo tempo, as ferramentas disponíveis para empreendedores inteligentes nunca foram tão poderosas. As jurisdições que desejam o seu negócio, o seu capital, o seu talento, estão competindo por você. Panamá, Porto Rico, Wyoming. Esses locais tomaram decisões deliberadas para construir ambientes onde empreendedores e investidores possam prosperar, onde a lei trabalha a seu favor em vez de contra você. E os empreendedores que entendem isso, que constroem a estrutura correta em 2026 em vez de esperar até 2027 ou 2028, ou até que algo dê errado, são os que multiplicam sua vantagem ao longo do tempo. Os que esperam continuam pagando caro demais. Eles continuam ficando expostos. Vamos garantir que esse não seja o seu caso. Camada 1. A Fundação do Panamá. E eu quero começar por aqui porque acho que essa é a parte sobre a qual a maioria das pessoas tem mais dúvidas e mais equívocos. Não, deixa eu explicar isso completamente. A maioria das pessoas no mundo da proteção de ativos já ouviu falar do Trust de Nevis. Nevis, uma pequena ilha no Caribe, ficou famosa nos círculos de proteção de ativos por causa da força das suas leis de trust. Os trusts de Neves sempre foram considerados um dos padrões ouro para proteger riqueza acumulada de credores, de sentenças judiciais, de ataques legais. Mas em 2026, a Fundação do Panamá é uma ferramenta melhor, e eu vou te explicar exatamente por quê. Uma fundação de interesse privado do Panamá é uma entidade legal que detém ativos em nome de seus beneficiários. Ela não pertence a ninguém no sentido tradicional. Ela tem um fundador que a estabelece e transfere ativos para dentro dela. Ela tem um conselho de fundação que administra e tem beneficiários que, no final das contas, se beneficiam dela. Os ativos dentro da fundação não são propriedade pessoal do fundador. Eles pertencem à própria fundação. Esta distinção dos ativos pertencerem à fundação e não a você pessoalmente é a chave para explicar por que essa estrutura é tão poderosa para a proteção de ativos. Agora, por que ela é melhor do que um trust de Neves em 2026? Deixe-me te dar os motivos específicos. Primeiro, reconhecimento legal e estabilidade. O Panamá vem usando essa estrutura de fundação desde 1995. Ela está profundamente enraizada na legislação panamenha. O arcabouço legal é maduro, a jurisprudência já está estabelecida, os tribunais entendem como ela funciona, o sistema bancário a reconhece. Não há ambiguidade sobre como ela funciona. Os trusts de Neves, embora ainda sejam poderosos, têm enfrentado um escrutínio internacional cada vez maior. O ambiente regulatório em torno das pequenas jurisdições caribenhas mudou significativamente nos últimos anos. A pressão internacional da OCDE, do GAF e de grandes potências financeiras criou uma incerteza em relação a algumas dessas estruturas que simplesmente não existe no Panamá. Segundo ponto, acesso bancário. Uma fundação do Panamá pode abrir e manter contas bancárias no sofisticado sistema bancário panamenho, dolarizado e conectado internacionalmente. Em 2026, conseguir estruturar um trust em Neves com acesso bancário adequado está cada vez mais difícil.
As instituições financeiras estão cada vez mais relutantes em trabalhar com certas estruturas offshore de jurisdições sob escrutínio internacional. O Panamá não tem esse problema. O Panamá é reconhecido. O Panamá é respeitado. O Panamá tem bancas. Terceiro ponto: imóveis e holding de investimentos. Uma fundação do Panamá pode deter diretamente imóveis, contas de investimento e outros ativos, inclusive para te proteger após um divórcio. A fundação é dona do patrimônio, não você. Os ativos da fundação não estão sujeitos a reivindicações contra você pessoalmente. E como o Panamá não executa automaticamente decisões judiciais estrangeiras, qualquer pessoa que tentar acessar esses ativos terá que passar pelo sistema jurídico panamenho, sobre as regras do Panamá. Quarto ponto: sucessão e planejamento patrimonial. Esse é o aspecto que eu realmente acho subestimado. Uma fundação do Panamá permite que você designe exatamente quem será beneficiado pelos ativos nela e sob quais condições, quando você não estiver mais aqui. Sem inventário, sem processo público, sem envolvimento judicial. A fundação continua existindo. Os ativos são transferidos conforme suas instruções. Privado, protegido, eficiente. Comparado a um Trust de Neves em 2026, a Fundação do Panamá ganha em estabilidade, acesso bancário, posição regulatória, capacidade de manter imóveis e planejamento sucessório de longo prazo. É o veículo superior para pessoas de alta renda que realmente querem proteger o que construíram. E aqui está a questão tributária, porque eu sei que você está pensando nisso. O sistema tributário territorial do Panamá. Renda gerada fora do Panamá, proveniente de clientes estrangeiros, investimentos estrangeiros, operações estrangeiras, não está sujeita ao imposto de renda panamenho. Ativos mantidos dentro de uma fundação do Panamá que geram retornos de fonte estrangeira, dividendos de investimentos internacionais, renda de aluguel de propriedades fora do Panamá, ganhos de capital de ativos estrangeiros não são tributados no Panamá. Sua riqueza fica em uma estrutura protegida, legalmente separada, de propriedade privada, em uma jurisdição reconhecida internacionalmente e denominada em dólar, crescendo sem ser corroída pela tributação panamenha. Essa é a primeira camada, a fundação que protege tudo. Segunda camada, Lei 60 de Porto Rico. Zero impostos para cidadãos americanos, legalmente totalmente permitido. E eu quero abordar algo logo de cara porque sei o que alguns de vocês estão pensando. Você está pensando, zero impostos para cidadãos americanos? Isso não pode ser real. Cidadãos americanos são tributados sobre a renda mundial. Os EUA taxam seus cidadãos não importa onde eles vivam. Como Porto Rico pode ter zero impostos? E você está certo ao dizer que, normalmente, os Estados Unidos tributam seus cidadãos sobre a renda mundial, independentemente de onde vivam ou de onde a renda é obtida. Essa é a regra geral. Porto Rico é a exceção. Porto Rico é um território dos estados, não um estado, um território. E os territórios americanos têm uma relação única com o Código Tributário dos Estados, aplicada pelo IRS, que cria algo extraordinário para pessoas de alta renda dispostas a se mudar. E então Porto Rico, exercendo sua autoridade territorial, criou a Lei 60, um programa abrangente de incentivos que diz: se você se tornar um residente de fato de Porto Rico, se passar os dias exigidos aqui, se realmente se integrar à ilha, aqui está o que oferecemos para você. 0% de imposto sobre ganhos de capital que se acumularem após você estabelecer residência. 0% de imposto sobre dividendos e juros provenientes de fontes porto-riquenhas. E para empresas elegíveis que operam sobre um decreto de serviços de exportação da Lei 60, uma alíquota fixa de imposto corporativo de 4%. 4% sobre a renda que seria tributada em 37% no nível federal se você estivesse morando em um estado dos estados. Quero repetir isso claramente. Cidadãos americanos têm permissão para fazer isso. O IRS permite isso. É legal. Está em conformidade. É utilizado por milhares de empreendedores, investidores e pessoas de alta renda americanas que se mudaram para Porto Rico e estão pagando uma fração do que pagariam morando no continente. Agora, deixa eu te contar quais são realmente os requisitos, porque quero ser sincero com você sobre o que isso envolve. Mas para quem ganha muito, tem flexibilidade, pode trabalhar remotamente, pode tocar o negócio de qualquer lugar e está aberto a construir uma vida em um dos lugares mais bonitos das Américas, a recompensa financeira é extraordinária. E um negócio que gera $500 mil de renda,
A diferença entre pagar imposto de renda federal como residente do continente e ser um residente qualificado pelo Ato 60 em Porto Rico pode ser de 150 mil, 200 mil ou mais por ano, todos os anos, acumulando ao longo do tempo em uma transformação financeira que realmente muda a vida. E é assim que isso se conecta à primeira camada. Sua fundação no Panamá guarda sua riqueza acumulada, seus imóveis, seus investimentos, seu capital. Sua empresa em Porto Rico, operando sob o Ato 60, gera sua renda contínua a 4%, zero em ganhos de capital, zero em dividendos. Sua riqueza está protegida. Sua renda é otimizada, legalmente, totalmente permitida. Terceira camada, contabilidade. E eu sei que, depois de fundações no Panamá e imposto zero em Porto Rico, isso parece uma mudança de assunto, mas fica comigo, porque essa é a camada da qual tudo o resto depende, e é a camada que eu vejo pessoas de alta renda negligenciarem mais do que qualquer outra. Deixa eu te perguntar uma coisa diretamente. Você sabe agora, hoje, exatamente qual é o lucro do seu negócio? Não é o seu faturamento, não é o que passou pelos seus processadores de pagamento, é o seu lucro líquido real, depois das despesas, depois do custo dos produtos, depois da folha de pagamento, depois de tudo. Você sabe qual é a sua margem de lucro por fonte de receita? Você sabe qual parte do seu negócio dá lucro e qual parte só dá prejuízo? Você sabe quanto vale o seu negócio se alguém quisesse comprá-lo hoje? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, ou até mesmo talvez, você tem um problema. Um problema maior do que a maioria das pessoas imagina. E não é só um problema de imposto, é um problema de construção de riqueza. Aqui está o motivo pelo qual contabilidade é uma camada na conversa sobre estrutura de altos rendimentos e não apenas uma tarefa administrativa. Primeiro, você não pode otimizar o que não consegue medir. Toda estratégia tributária que mencionamos, seja a fundação do Panamá, a estrutura do Act 60 de Porto Rico, o empilhamento de deduções, a eleição do S-Corp, tudo isso depende de conhecer seus números reais. Seu contador não pode otimizar uma estrutura que ele não consegue enxergar claramente. Seu advogado tributarista não pode defender uma posição que não está devidamente documentada. Seu assessor financeiro não pode alocar capital de forma estratégica se ninguém sabe quanto capital está realmente sendo gerado. Livros contábeis organizados são a base que faz qualquer outra estratégia financeira realmente funcionar. Sem eles, você está apenas chutando, e chutar nesse nível te custa dinheiro de verdade. Segundo ponto, e esse é o que as pessoas realmente não pensam o suficiente, você não consegue vender seu negócio sem livros organizados. Deixe-me repetir isso. Você não consegue vender seu negócio sem livros organizados. É assim que uma venda de empresa realmente funciona. Quando um comprador, seja um fundo de private equity, um adquirente estratégico, um concorrente ou uma pessoa física, vem comprar o seu negócio, a primeira coisa que ele pede são os demonstrativos financeiros. Eles querem ver de 2 a 3 anos de demonstrações financeiras limpas e preparadas profissionalmente. Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa, receita detalhada por produto, por canal, por tipo de cliente. Eles querem ver as margens. Eles querem ver provas de que a receita é real e recorrente e que o negócio gera o lucro que você diz que gera. E então eles fazem a due diligence. Eles analisam tudo, linha por linha, tentando verificar se o que você disse é verdade. Se a sua contabilidade está uma bagunça, transações mal categorizadas, despesas misturadas com gastos pessoais, receita não devidamente documentada, nenhuma demonstração financeira limpa preparada, esse processo de due diligence ou desmorona completamente ou o comprador reduz drasticamente a sua avaliação para compensar o risco que está assumindo ou simplesmente desiste da compra. Já vi empreendedores construírem negócios realmente valiosos, negócios que deveriam ter sido vendidos por milhões, saírem com muito menos porque a contabilidade estava um desastre e o comprador usou isso para derrubar o preço. E aqui está a parte dolorosa. A solução não é complicada. Não é caro, se comparado ao que custa para você não ter isso. É só algo que exige consistência e o profissional certo. Livros contábeis organizados, devidamente categorizados, mantidos profissionalmente, mês a mês, ano após ano. É isso que faz o seu negócio ser vendável. É isso que torna a sua estratégia tributária defensável. É isso que deixa seu panorama financeiro claro o suficiente para realmente tomar decisões inteligentes com seu dinheiro. Terceiro, a contabilidade é o que qualifica sua saída. Aqui está algo que o mundo das aquisições de alto nível sabe e que a maioria dos empreendedores não sabe.
Os negócios são avaliados com base em um múltiplo dos seus lucros, EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Dependendo do setor, do tamanho, da trajetória de crescimento, empresas são vendidas por 3 vezes o lucro, 5 vezes, 10 vezes, às vezes até mais. Se seus lucros estão documentados, organizados, claros, preparados profissionalmente e auditáveis, esse múltiplo se aplica ao seu lucro documentado. Esse é o seu valuation. Esse é o seu número de saída. A diferença entre uma contabilidade organizada e uma bagunçada em um negócio com um EBITDA de 2 milhões de dólares e múltiplo de 5 vezes é a diferença entre uma saída de 10 milhões de dólares e uma de 6 milhões, ou até nenhuma saída. Essa diferença de 4 milhões de dólares é isso que a contabilidade vale no nível de grandes ganhos. Deixe-me juntar toda a estrutura de 2026 para que você possa enxergar tudo como um quadro só. A Fundação do Panamá é a sua camada de proteção patrimonial. Tudo que você acumulou, imóveis, investimentos, capital líquido, mantido dentro de uma entidade legal que não é sua propriedade pessoal, protegido de decisões judiciais, protegido de credores, protegido de instabilidade política e econômica no seu país de origem, regido por uma legislação panamenha madura, estável e reconhecida internacionalmente. Melhor do que um trust em níveis em 2026 em todos os aspectos que realmente importam. Bancário, situação regulatória, estabilidade jurídica, posse de imóveis, planejamento sucessório. Lei 60 de Porto Rico, sua camada de otimização de renda. Cidadãos americanos, permitido, legal, totalmente em conformidade, pagando 0 em ganhos de capital, 0 em dividendos, 4% sobre a renda empresarial elegível. Uma mudança real, uma residência genuína, uma recompensa financeira extraordinária para quem tem alta renda e flexibilidade para fazer isso acontecer. Contabilidade profissional, sua camada fundamental. Demonstrações financeiras limpas, devidamente categorizadas, mês a mês, mantidas profissionalmente, tornando sua estratégia fiscal defensável, deixando sua situação financeira clara, tornando seu negócio vendável e maximizando o múltiplo e, portanto, o preço de saída quando chegar a hora de vender o que você construiu. 3 camadas, uma estrutura completa, construída para 2026, feita para quem tem alta renda, feita para o empreendedor que leva a sério não só ganhar dinheiro, mas protegê-lo, otimizá-lo e eventualmente convertê-lo na saída que todo esse trabalho merece. E eu quero encerrar com algo real. Eu converso com empreendedores toda semana que estão ganhando dinheiro de verdade, com receita real, negócios de verdade. E quando pergunto sobre sua estrutura, sobre a proteção de seus ativos, sobre sua situação tributária, sobre seus livros contábeis, as respostas são quase sempre as mesmas. A melhor altura para construir esta estrutura foi há 1 ano. O segundo melhor momento é agora. Eis o que preciso que você faça. Compartilhe suas opiniões nos comentários agora mesmo e faça todas as perguntas que tiver. Teremos todo o prazer em ajudar. Ou clique no link na minha bio. A gente só consulta diretamente. Uma conversa. Analisamos sua situação atual, seu negócio, sua renda, sua estrutura atual, seus objetivos e definimos exatamente como a Fundação Panamá, a estratégia para Porto Rico e o sistema de contabilidade se adequam ao seu caso específico. Quanto custam, o que protegem, o que economizam, o que constroem e o que possibilitam na saída. Até o próximo vídeo.